Olá, boa noite! Começando mais um episódio do nosso podcast Medium Night, o podcast que fala de ocultismo, espiritualidade, magia, dentre outros assuntos, né, Sandra Suzy? Muitos assuntos, né? Muita Casas coisa assombradas, instigante. muita coisa instigante. E hoje está assim, ó, imperdível, viu? Então fiquem com a gente, porque hoje vamos falar inclusive sobre isso, gente. Casas assombradas. E para isso trouxemos um convidado especial. Estávamos batendo um papo com ele aqui antes de entrar no ar, né, sobre as experiências dele. Ele estava contando pra gente. Rodrigo Bonsaver, mais conhecido como Tio Tio Spock. Spock. Tio É isso. Spook. Spook, bem-vindo, tio Spook. O Spock é meu concorrente, né? Spook. Tudo bem? Tudo bom, obrigado aqui, é um enorme prazer. Todo nosso. Não conhecia esse mundo místico, né? Eu sou mais um mundo acadêmico de estudos, de religião e tudo mais. O mundo místico eu só observo, eu não participo, mas eu conheço algumas coisinhas. Então, eu sou conhecido como tio Spook, do Spook Houses Casas Assombradas. É um apelido que foi me dado pelos inscritos do canal. Por que Spook? Spook é susto, um leve susto, né? Tipo um Spooky Night ou uma noite do terror. E foi interessante porque esse apelido cai quando a gente vai então analisar a casa das pessoas. O que será que tem na casa das pessoas? Muitas pessoas perguntam, né? Primeira coisa é, tem espírito? Não tem espírito? Mas será que espíritos é o que mais nos preocupa? Muitas vezes quando a gente entra na casa das pessoas, a gente encontra de tudo. Além da bagunça, claro, mas existem formas de pensamento das intenções das pessoas. Nas paredes, em todos os lugares? Não, fica como um registro nos ambientes. Tá. Então você entra no quarto de uma pessoa, você fala, você é depressiva. Por quê? Como é que você consegue identificar no quarto de uma pessoa uma depressão? Ou coisas que podem levar até a cercear a sua própria existência. São formas de pensamento. Advém de problemas físicos, emocionais e mentais. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar, então, obviamente, bioenergia, advinda de medicina tradicional chinesa, princípios de fluxo de energia, prana do corpo, a gente descobre que o nosso corpo ele é uma enorme central de telecomunicação. Você lembra? Quando tinha aquela telefonista que ficava com os plugs? Lembro. Plau, 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 plau. Lembro. Nós somos exatamente essa Aquilo. enorme central de comunicação. Por quê? Porque o nosso corpo físico ele fica conectado às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Você é aquilo que você vibra. No budismo tibetano, quase toda a totalidade das nossas enfermidades vem da nossa mente. Veja, a depressão. Depressão é uma doença nova, não é uma doença antiga. Mas quando você fala em depressão, automaticamente você pega a palavra depressão, será que eu tenho isso? E você joga para dentro de você, procurando dentro de você essa palavra. Nós confundimos depressão com tristezas, mágoas, com frustrações. E nós passamos a somatizar a depressão, potencializando uma tristeza, dizendo, sou depressivo. O que eu preciso ser para ser depressivo? Muitas pessoas não são depressivas. Mas acabam ficando. Ficam porque a mente cria a nossa enfermidade. Veja, eu gosto muito de um exemplo que todo mundo aqui já passou. Traição. Você já pensou ou já teve a percepção dizendo, pô, será que eu estou sendo traído? Traída. Ou alguém fala para você, ó, você está sendo traído. Traída, aí pronto. Aí você fala, será? Aí você começa a pensar, coloca, encaixar. Você, nossa, eu acho que eu tô. Você somatiza o quê? Uma dor no peito, falta de ar, dor de estômago. As emoções começam a ficar mais irritadas, mais agressivas. Mas aquele pensamento, ele é real ou não? Foi um eu acho que eu estou sendo traído. Quando você acha, então você vai criando as enfermidades. E você vai mudando a sua vibração, mudando a sua frequência. E as doenças, a grande maioria, são somatizadas. Quando a gente fala, então, de doenças espirituais, que então advém de consciências de pessoas que faleceram, é uma outra ideia. Então, primeiro, problemas físicos, emocionais e mentais. Então, quando eu vou na casa das pessoas, nós nos deparamos com essas formas de pensamento e buscamos corrigi-las. Pensamento pode ser anulado muito rápido. Você consegue destruir um pensamento muito rápido. É simplesmente pensando em outra coisa, tendo uma outra ideia, um outro viés. Eu lembro nas Filipinas,
Existe uma técnica, por exemplo, que você consegue tirar um pensamento da sua raiz. Como assim? Durante muito tempo, quando você pensa em tristezas e você somatiza tristeza, vira como se fosse uma raiz dentro de você, ramificada. E você não consegue sair daquilo. Quando você entra nos pontos de energia, a gente tem um conhecimento de que são 7 pontos de energia. Na verdade, não. São centenas de pontos, sendo primários, secundários, complementares, ligados aos órgãos ou não. Eles funcionam como um grande cálice, com várias camadas. Cada camada tem uma representação. E a raiz está ligada a um órgão. Por isso que é muito difícil você retirar a dor, porque ela já está dentro do seu próprio órgão. Quando você então vai atrás do pensamento que causou aquilo, você retira completamente, anula e a pessoa acorda dizendo: eu tinha um pensamento e hoje eu não tenho mais. Então doenças são mais fáceis de serem tratadas quando a gente olha essas terapias, que infelizmente são muito desconhecidas no Brasil, mas elas estão dentro de religiões. Então no budismo tibetano existem essas terapias onde você consegue retirar isso, pois é uma ciência para eles, é uma medicina, e você não tem essa enfermidade. Por exemplo, vou te dar um pulo do gato. Se eu disser que você consegue retardar o seu envelhecimento? Eu acredito. Existe um princípio dentro do budismo, eu tenho 50 anos. Não parece. Eu também acredito nisso. Isso. Mas eu não contabilizo. Na bruxaria, a gente fala que você pode anular determinadas coisas. Você ficar contando, seu corpo vai acompanhar. Se você esquecer, né, você neutraliza aquilo, né? Sim, mas você concorda que sempre tem alguém que te lembra? Sempre. Sempre. Tem gente alguém que parece que tem prazer, né, lembrar nisso. você, Parece que o mundo... Uma vez me perguntaram quantos anos você tem. Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Eu nasci em 1975, faz as contas pra mim. Eu então, faço mesmo. Eu esqueci a data do meu aniversário, porque pra mim não era importante. Sim. Eu falo, mas não é. Não, eu existo. Oi, estou aqui. Não, quando é seu aniversário? Eu sei, deixa eu lembrar. Isso aconteceu de verdade. Gente, a primeira pessoa que pensa absolutamente igual a mim em relação a isso. Porque às vezes as pessoas perguntam e eu falo só o ano, porque eu sei o ano, eu sei a data, mas eu não fico contando. Não precisa. A sua existência, ela é naquele momento. Você está no aqui e agora. Outra, ficar lembrando todo dia do meu aniversário, poxa, tem um sutra muito bonito do Sakyamuni Buda que fala: agradeça todos os dias pela sua existência. Não é só o dia do seu aniversário. Todos os dias. Logo na primeira página, o sutra do Sakyamuni Buda falava: agradeça pela sua existência, porque você abriu o olho. Você não acordou morto. Você acordou vivo. Você tem mais um dia para mudar as pessoas, para poder fazer coisas legais, para poder construir coisas legais, para ter formas diferentes de opiniões, aprender coisas. Esse é um dos sutras do Sakyamuni, da prática que a gente faz de oferenda. E essa jornada, essa busca, ela é interessante. Então, quando a gente vai na casa das pessoas, a gente se depara com tudo. Agora, claro, espíritos, né, consciências, a gente tem desde as religiões mais antigas, que concordam e trazem esses conceitos, até hoje conceitos meio que estranhos do que seriam certas consciências. E eu acho curioso isso. Tem gente na mídia que fala umas coisas que eu falo, cara, da onde ela tirou isso daí? Veja, quando a gente estuda a religião, os antigos, por exemplo, xamãs das montanhas, né, os primeiros bonistas, que antecedem até a bruxaria, né, onde a gente tem os celtas, os nórdicos, que foram maravilhosos dentro do culto dos deuses, do paganismo deles. Você tem o bonismo no Himalaia, onde eles eram considerados os primeiros xamãs a enfrentar, então, o que eles chamavam de consciências de pessoas atormentadas, ou os ditos demônios, que é da igreja cristã mais, né? O demônio é uma marca patenteada da igreja. Então é deles. Mas quando a gente se depara, então, com esses seres, o que está por detrás disso? Quem são esses fenômenos? O hinduísmo e o budismo mantêm os estudos do que seriam, então, esses seres, essas consciências atormentadas. Tem uma coisa muito legal no budismo que chama-se roda da vida, que é uma grande esfera que tem uma figura de uma consciência segurando, que é a impermanência, e cada cantinho tem um desenho. Ela é uma enorme mandala, que tem assim, acho que eu tenho 2 livros que explicam
um deles é um doutor em teologia que tenta achar uma explicação mais plausível. Tem cerca de 200, 300 páginas para explicar cada desenho. Onde você tem o reino dos deuses, semideuses, dos animais, dos humanos, né? Humanos, animais, o reino das pretas, dos espíritos famintos, dos infernos. Você fala, o que é isso? Isso é o mundo de hoje, desenhado há 2, 3, 4 mil anos atrás. Nós temos então as figuras que são os deuses. Quem são os deuses? São as pessoas que são extremamente bem de vida, são pessoas intocáveis, inabaladas, pessoas que têm tudo do bom e do melhor. É a consciência das pessoas ligadas à vaidade. Quando acontece de uma figura dessa morrer, a vaidade dela, né, se perfaz. Então ela explora a vaidade daqueles que estão iniciando, potencializa. Dos semideuses é a inveja. Eles não têm forma. São espíritos que não possuem formas. Então, acho que vocês já perceberam, já foram na casa de pessoas ou perceberam névoas? Você olha e você fala, gente, aquele lugar está muito escuro. Exatamente. Essa névoa é a inveja, pois eles não possuem forma. Quando eles morrem, pessoas que são invejosas morrem, elas não têm formas. Elas são o que você quer que elas sejam. E geralmente você identifica eles com olhinhos bem vermelhinhos de raiva passando. E vocês já devem ter percebido algo desse tipo. Tipo, cara, tem uma névoa aqui, tem alguma coisa estranha. Ou vem aquele reflexo vermelho passando, te observando. O reino dos animais, claramente, é o reino daqueles que não têm um lado mais racional, são os próprios animais. O reino dos humanos são aqueles ligados ao apego. O que a grande maioria é. Nós temos o apego à vida, o apego à comida, o apego à existência, à beleza, à necessidade de ter. Quando descemos, então, para esses reinos mais difíceis, a gente vai se deparar com seres mais complicados e que estão na casa das pessoas nesse exato momento. Sabe o vulto? Aquele famoso vulto que você olha e você fala, passou um vulto. Passou alguém aqui. O budismo tibetano chama de pretas. Tá? Não por uma conotação de ser escuro, mas é porque é uma palavra em sânscrito, é uma palavra em Pali que tem uma outra designação. Mas são milhões e milhões e milhões de seres iguais que têm uma forma de uma boca minúscula com uma barriga imensa, pois eles tentam obter coisas que não conseguem mais ter acesso. As pessoas hoje são acumuladoras. Querem acumular riqueza, querem acumular emoções, pensamentos, querem ter, é o ego de poder. Tá? Não só a matéria, mas as emoções também. Eu quero ter o máximo do prazer. Uma vez, numa palestra do Dalai Lama, ele fala que nós temos 3 grandes pontos de energia no corpo. Né? O ponto do nascer, o ponto das emoções, onde você passa o amor, e o ponto da consciência espiritual, onde você fornece a espiritualidade. Eu falei, Dalai, você não teve no Brasil. Não. A gente tem o ponto do nascer, mas é o ponto que está ligado à matéria. Eu quero ter, eu quero ser, eu quero dominar. O ponto do prazer, que é o ponto do sexo, e o ponto do instinto da sobrevivência. É meu, ninguém pega, e se vier eu te mato. Que é a sobrevivência hoje. É o que a gente está vendo. As pessoas querem riqueza, querem prazer e querem domínio. Esse é o Brasil, Dalai. E é verdade, o mundo está caminhando para isso. Então, os seres que a gente está vendo, que são esses mais ligados à matéria, mais à acumulação, são exatamente o que transcende, o que são vistos na casa das pessoas e que influencia as pessoas sendo como um gatilho. E vai piorando. Por exemplo, no hinduísmo existem a descrição de 2 consciências mais complexas, que chamam-se narakas e as pesachas. As narakas são seres enraivecidos. Você lembra de um filme que foi para o cinema chamado O Grito? Que fez um terror monstruoso no cinema? Quando abria, o filme falava, né? Todo ser humano que morre com o seu estado enraivecido ou atormentado, ele permanece atormentado. Aquilo é um conhecimento hindu, e é verdade. Então, pessoas que morrem no seu estado de ira ou que nunca obtiveram nada e ficam revoltados e mantêm a sua raiva, ao morrer, eles vibram a raiva. E eles vibram a raiva fazendo com que as pessoas potencializem ainda mais a raiva. As pesachas já são sangue.
E são mais vistas em cemitérios. Veja, são consciências de pessoas que estavam ligadas mais a sangue, à vontade de carne, carnívoros, comer carne, sentir o prazer do sangue. Então, quando você faz oferenda, muitas vezes em cemitério, achando que é um Exu que vem pegar, São as pessoas. são simplesmente pessoas que morreram e que utilizam Isso dessa daqui. energia do sangue pelo prazer. Eu posso chamar de Exu, posso chamar de Pessachas, posso chamar de qualquer outro nome, Joãozinho, Maria, mas a essência é a mesma, Tá. O sangue. tá? É o sangue que atrai. Então esses seres trafegam hoje, mas eles são um reflexo do que nós somos. A humanidade vibra, o mundo espiritual recolhe essa vibração e aceita. É um ciclo. Morremos, fomos para o mundo espiritual vibrando essa energia para lá. Então nós estamos mudando a frequência do mundo espiritual, junto com o que nós acreditamos ser o mundo da matéria. Então quando a gente vai na casa das pessoas, a gente se depara exatamente com essa vibração desses seres que aconteciam há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, registrados e documentados por clarividentes dentro de templos monásticos, que eram lamas, que eram tulcos, falando, cara, isso aqui vai piorar. E só piora. Entende? E, claramente, eu fui em casa de pessoas que eram populares, pessoas não populares, e o que você encontra é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. A tristeza é tristeza, independente da classe social. A depressão é depressão, independente da classe social. A frustração, independente se o cara tem R$1 milhão e o cara tem R$10 na carteira, é idêntica. É surreal. Pelo que eu estou entendendo, você está enfatizando muito a questão, né, por exemplo, depressão, a tristeza, ou seja, sentimento da pessoa, vibração dela que se impregna, né, ali na casa e pode tornar essa casa assombrada ou não, atrair outras influências, até espirituais, de acordo com a vibração. O que a gente tem que entender é que lado que a gente olha o cachorro. Ou pela cabeça ou pelo rabo. Sim. Muitas pessoas julgam enfermidades por espíritos que causam doenças. É sobre isso que eu ia falar, porque a sensação que dá é que a pessoa precisa sempre colocar no externo, no espírito. Mas na ela verdade não vê é. que pode ser dela a origem. Veja, um máximo é, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Exatamente. Então, se a culpa é minha, eu quero que seja do espírito. Sim. A igreja na Idade Média fez muito isso. Veja, eu crio uma figura chamada diabo. O diabo não transita nas outras religiões, transita muito forte no cristianismo Isso é e no verdade. catolicismo. Tem um livro muito legal, embora não seja acadêmico, Lawrence Gardner, que fala O Diabo Revelado. Recomendo muito a compra desse livro, porque ele explica desde a Idade Média como o diabo foi constituído, as falhas de interpretação, pois ele é só o observador. Se você lê, por exemplo, Geert Tyson, que foi um acadêmico maravilhoso dentro da teologia liberal, ele vai falar quem era o dito diabo dentro das obras reais da Constituição da Bíblia? Os romanos. Porque eles observam, eles te acompanham, eles te seguem. Eles eram o mal ao povo de Jerusalém. Mais nada. Eles crucificavam, eles matavam. Hoje a gente personifica dizendo, eu quero que ele tenha rabinho, chifrinho, que ele faça o mal. Mas a minha casa não tem nada disso. Mas você briga com a sua esposa, bate no filho, chuta o cachorro, e depois vai culpar falando que é o diabo. Ou, a culpa é sua, assume, cara. Não terceiriza a tua culpa, entendeu? Tem gente que faz isso, né? E se fosse realmente o diabo culpado, não teria um cara preso na cadeia. O delegado ia abrir a sala e falar, tudo diabo, mas eu não consigo ver. Claro, é invisível, olha, só espírito preso. Não é verdade? É verdade. O diabo é culpado, foi o cão que botou para nós beber. E, na verdade, foi você que chamou o garçom. Então, a gente tem que entender de que lado a gente olha o mal, tá? O mal existe? Existe, mas ele está intrínseco a nós. Eu não posso terceirizar a minha culpa. Ação e reação. A gente chama isso de karma. Tá? É uma palavra muito mal usada, porque karma ela vem dos povos pré-védicos, muito antes do Kardec, muito antes do Espiritismo. Você sabia que karma era um deus, onde eles ofereciam cavalos para emular a esse deus. Então, existe um deus que vai predeterminar o que é certo ou errado? Sim, então eu vou oferecer cavalos, pois era o mais-valia daquela época, né? Eram animais de grande porte lindos. Beleza? O hinduísmo, ele pega o karma e fala, eu vou colocar em castas. Você quer ser bom?
Se você for um ótimo ferreiro, você, quem sabe, vai nascer uma outra casta com uma possibilidade melhor. E assim até chegar num Brahmani, que é um grande intelectual. Muito bem, mas quando chega no karma, hoje vira uma banalização. Karma é só ação e reação. Se você pega um Porsche desenfreado, maluco, você vai bater num Renault, no Peugeot ali e vai cometer um crime. A responsabilidade foi sua. Ação e reação. Não foi Deus que tirou a vida. Foi você, mediante a sua irresponsabilidade no volante, que matou uma pessoa. Entende? A gente traz a ação para o nosso lugar de fala. Se eu fizer uma coisa errada, vai se voltar contra mim. E a partir do momento, como você mesmo disse, que os pensamentos eles são modificados rapidamente, se a pessoa ela toma consciência disso, ela pode também eliminar tudo que está assombrando ela ali naquela casa. É muito legal. Quer ver uma prova disso? Assista um filme de terror. Horroroso. Você fala, cara, eu não vou dormir. Liga um desenho animado. Automaticamente sua vibração muda. Você começa a se divertir, rir e você fala, ok, minha mente tranquilizou, vou dormir mais tranquilo. Seu pensamento é elástico, ele muda muito rápido. Sim. O problema é quando a gente acumula um pensamento sobre um outro pensamento. Ou a gente se importa sobre pensamentos de terceiros. Ah, cara, você é gordo. Ok, qual é o problema disso? Estou contente, nesse meu momento eu estou contente de ser gordo, sem problema nenhum. Te prejudica? Não, eu estou feliz assim. Beleza, o momento em que alguém chegar para mim, um médico, falar, vamos emagrecer juntos? Tá bom, eu mudo meu pensamento. E eu vou começar a fazer uma dieta, vou começar a emagrecer. A vida é assim, ela é elástica a partir do momento em que algo realmente está te fazendo mal. Vou mudar, vou aceitar o seu pensamento. O problema é que hoje, as redes sociais, os pensamentos são tão absurdamente rápidos que uma pessoa pode estar feliz hoje e amanhã ela pode tirar a sua vida. Por um pensamento. E uma metralhadora de emoções, Exatamente. né? Que vem como consequência desses pensamentos. Por isso que eu brinco que a gente às vezes tem que usar a palma de Buda. Falar, ó, eu agradeço, mas seu pensamento a partir do momento não me atinge mais, porque eu não uso mais a rede social. Eu me afasto dos seus comentários e vou fazer minhas práticas budistas, vou estudar minha música, eu toco guitarra, adoro jazz, blues, rock, então assim, eu me distraio fazendo outras coisas. Na neurociência, é legal às vezes a gente tratar a nossa mente como uma criança de 5 anos de idade. Brinca com a sua mente, trata ela como uma criança. O que você quer hoje? Ah, eu quero comer um chocolate. Tudo bem, mas você vai pedalar meia hora na academia. Vamos fazer essa troca? Fechou. Como um chocolate, mas eu pedalo meia hora na academia. Porque eu sei que eu vou consumir aquele chocolate. Então a gente tem que trabalhar com trocas. Então hoje eu vou estudar 5 horas de guitarra. Beleza. Mas depois você vai fazer uma aula de neurociência. Fechou? Fechou. No budismo, existem umas práticas preliminares que a gente chama de Nondro. Nondro são práticas preliminares obrigatórias a serem feitas. Tem gente que leva 10 anos para fazer isso. Porque são formas de você liberar momentos da sua vida, vou colocar dessa maneira. Como eu libero a inveja? Como eu libero o orgulho? Como eu libero a minha vaidade? Você já viu os orientais fazendo prostração para as pessoas? Aquilo é uma forma de você liberar, por exemplo, o seu orgulho. Porque as pessoas falam, eu nunca vou me curvar para ninguém. E o nariz está sempre. Quando, por exemplo, dentro das linhagens, nós temos grandes mestres, Nagarjuna, Tilopa, o próprio Padmasambhava, Jedi Rinpoche, eles fizeram história dentro do budismo. Eu reconheço eles como pessoas que mudaram a vida de milhões e milhões e milhões de pessoas. Uma das práticas é, eu vou fazer uma prostração para eles e reconhecê-los como pessoas que mudaram e trouxeram, então, uma palavra do Dharma para os outros. Então, a gente faz prostração. A gente faz 100 mil prostrações. 100 mil. Imagina você fazer 100 mil prostrações. Bastante. Entendeu? Aí dá para perder um peso. Dá pra perder o peso, olha, tira até a barriguinha. Eu perdi. Entendeu? É uma ginástica maravilhosa. Mas eles fazem isso, fazem com que você, então, comece a lidar com, naturalmente, seus apegos. Sim. Sua inveja, seu orgulho, sua vaidade, sua ignorância. Ter mais humildade. E isso é maravilhoso. Eu ficava 9 horas no quarto fazendo, por dia. 9 horas. Eu parava, acordava cedo, falava, hoje eu vou fazer tantas prostrações. E ficava fazendo. 9 horas. Nossa. Então você vê que a entrega, ela é mais bonita. Ela realmente é por um princípio. A gente entende que
Se curvar não é se humilhar, Não. mas é simplesmente se liberar de um orgulho. Sim. Dizendo, que coisa besta, eu respeito tudo que foi me ensinado. Entende? Então, quando eu adentro dentro desses aspectos de crença, estudando, a gente muda um pouco o cenário. Então, muitas pessoas me perguntam, né, no canal Spook Houses, o que é Deus? Onde está Deus? Como surge o princípio de Deus? Quando eu iniciei a minha jornada, eu acho interessante voltar para buscar entender, eu nasci numa família tradicional italiana. Em 1975, meu avô veio da Itália para o Brasil e naquela época, em 1975, não existia internet, não existia nada disso. Existia somente livros. Então, você quer aprender, tinha que correr numa biblioteca, numa livraria ou bater na porta de alguém. E pedir emprestado. E pedir conselhos, falar, me ensina isso. Desde criança, eu via coisas estranhas dentro da minha casa, mas eu gosto de falar para as pessoas que todas as impressões que nós temos quando criança são somente de criança. Não são reais. Você não sabe o que é. Então, ver coisas estranhas, ver vultos, ver sombras. Eu era uma criança. Aos 14 anos de idade, eu passei por um acidente de carro. Aí eu fui atropelado na porta de casa por um Passat verde, o qual o capô do cara ficou amassado. E eu entrei num túnel. E aquilo foi o primeiro movimento real que eu vi de um movimento de espiritualidade sobre a minha pessoa. Aos 14 anos de idade. Eu me vi subindo no túnel branco de luz. Eu falei, cara, que barato isso aqui, é real. E eu lembro até hoje de tudo. Quando eu cheguei lá em cima, eu vi minha bisavó. E a minha bisavó dizendo, você não morreu, pode voltar. Eu não tinha contato nenhum com a minha bisavó. Não sabia, mal sabia quem ela era. Desci, não quebrei nada, não aconteceu absolutamente nada, tá? Entrei em casa, assustado, falei, o que foi aquilo que eu vi? Aos 17 anos eu fui levado num centro espírita, a Luz Divina na Horácio Laffer. Foi um movimento muito bizarro. E se vocês gostam de histórias bizarras, essa realmente impressiona. Eu comecei a fazer esporte aos 16, 17 anos de idade. Eu frequentava uma academia de musculação junto com um amigo meu de escola. E aí entrou um cara e ficava me olhando. Ele treinava lá, um senhor mais velho, e ficava me olhando, olhando, olhando. Eu falava, cara, eu preciso te levar num lugar. Tá bom. Sábado, 10 horas da manhã, você vem pra academia e eu te pego. Bom, me pegou. Tava ele, a mulher e as duas crianças. Na minha época eu não tinha maldade como tem hoje. Eu não estava esperando ser sequestrado, nada disso. Beleza. Quando eu entrei, era o centro espírita, a Luz Divina. Tinha um cara na porta, olhou e falou, que bom que você voltou. E me estendeu a mão e me cumprimentou. Eu falei, voltei da onde? Sendo que eu nunca estive aqui. Aí quando eu entrei, as pessoas vieram me cumprimentar. Poxa, que bom que você voltou, que bom que você voltou, voltou. Eu falei, não, é pegadinha do malandro. Pra terra. E é glu-glu, e é Sérgio Malandro. Aí eu tomei o passe magnético e me apaixonei por aquele fenômeno. Eu falei, cara, que demais, um passe magnético é muito legal. E comecei a frequentar. E comecei a ler as obras de Kardec e comecei a adentrar dentro do universo espírita. E dentro do universo espírita, então, eu falei, vou começar a trabalhar, vou começar a ajudar, vou começar a servir. E comecei a me dedicar ao espiritismo. Mas lembre-se, o título médium e o título espírita é dado para pessoas que frequentam realmente o espiritismo, pois é reconhecido lá dentro. Sim. Então a gente tem hoje uma deturpação da palavra mediunidade, pois ela é um título reconhecido dentro de um lugar que vai trabalhar suas habilidades. As pessoas de casa, por exemplo, elas devem estar se questionando, mas eu sou médium ou não? Todos nós nascemos com uma percepção, é uma sensibilidade. Essa sensibilidade ela é muito colocada à prova ao longo da nossa vida. Por exemplo, vocês já sentaram do lado de uma pessoa e falaram, cara, que energia ruim que ela tem? Com certeza, muitas. Você fala, mas por quê? Primeiro, como é que eu consigo perceber isso? E por que que eu julgo isso? Entendeu? Porque eu não estou me limitando somente aos 5 sentidos também. Não, aí entra o budismo. O budismo tem o porquê da percepção e do julgamento. Eu vou te explicar depois. Tá. Nós chamamos de skandhas, que são essas interpretações das emoções, de todos os... Mas nós, então, fazemos esse juízo, né? Essa sensibilidade todos temos, que é um sexto sentido aranha.
normal. Nascemos com um mecanismo de proteção natural, tá? Seja do corpo físico, que é a nossa pele, até o que está sobre a nossa pele, que é o corpo de energia. Beleza. Mas quando entramos no centro espírita, nós refinamos isso para um conceito de mediunidade, onde você vai aprender passe magnético, desobsessão, você vai trabalhar até... Eu fui para Umbanda. E na Umbanda você trabalha a gira, você trabalha realmente o Cambono, você vai trabalhar os elementos da natureza para poder servir. Eu fiquei 10 anos trabalhando com isso. Aí sim eu trabalhei como médium. Mas eu falei, eu preciso de algo que realmente me atenda melhor. Porque a minha jornada, quem é Deus? Não tinha sido respondida. Aí eu fui para outras religiões. Aí eu fui para o judaísmo. O judaísmo é mais casca grossa. Aí eu entrei numa sinagoga e falei, ei, moço da barba, eu queria aprender o que é Cabala. É sério? É. Tudo bem, vou te ensinar um pouquinho da Cabala. Só que você não vai conseguir aprender muito. Por quê? Seu sangue não é judeu. Então você não tem a tradição de poder ser um praticante do judaísmo. Mas você pode aprender um pouco. Eu fiquei 2 anos frequentando sinagoga. E ó, bota um kippah na minha cabeça, eu passo por judeu. Você tem um jeitinho. Eu tenho um kippah, eu ganhei. Eu ganhei de uma pessoa muito querida um kippah, então eu botava, falava, cara, é judeu. Mas eu frequentava a sinagoga, achava o máximo, as músicas, o hebraico e tudo mais, a magia deles é algo lindo e tudo mais. Mas eles têm razão, a gente tem um limite, o nosso sangue é um limite. Aí comecei a buscar outras, fui para ordens esotéricas. Sim. 12 anos estudando. Ordem Rosa Cruz? Rosa Cruz, Martinismo e Sociedade das Ciências Antigas. A Rosa Cruz é maravilhosa. E é mesmo. Eu posso falar que a MORC, a Antiga e Mística Ordem Rosa Cruzes, é muito legal. Ela é um princípio, é uma porta de entrada para todos que querem Isso é aprender verdade. a espiritualidade. Mas claramente você vai aprender egiptologia, você vai aprender muita coisa sobre família, muita coisa sobre consciências e tudo mais, dentro de uma ótica de Christian Rosenkrantz, que foi um europeu que trouxe e compilou todo o material, unificando desde o Egito para nós, o que é maravilhoso. O martinismo é incrível porque ele trabalha os elementos históricos. Então você vai aprender sobre Papos, Cornélios Agripa, Paracelso, você vai aprender sobre aqueles caras de livros esotéricos que todo mundo aqui tem em casa. Tem, Eliphas Levi, né, do Ritual de Alta Magia, quem nunca Sim. teve esse livro de cabeceira? Com eu certeza, tive. eu também. Então você tem acesso aos caras que escreveram esses livros e você sabe as histórias deles. O martinismo te traz isso, de Louis Claude Saint-Martin. Mas quem é cristão, a Sociedade das Ciências Antigas é uma porta maravilhosa. Ali você tem padres espanhóis que vão te ensinar um cristianismo muito bonito. Como eu já estava entrando no budismo tibetano, eu fiquei só alguns 5 anos na Ordem das Sociedades das Ciências Antigas, mas foi o suficiente para aprender muita coisa bonita. Ela é uma ordem cristã, tá? Recomendo, não sei se hoje eles estão superlotados, mas não é presencial, é tudo online. Tudo online. Em 2007 eu entrei no budismo. E quando eu vi o primeiro rapaz de vermelhinho na minha frente, com aquele hobby, eu falei, caracas, esse cara sabe de muita coisa. É muito difícil você ter acesso aos lamas hoje. Eles são mais reclusos, são mais fechados e tudo mais. E eu lembro que quando eu entrei na sala, tinham 3 fazendo uma mandala de areia, linda, colorida. Né? Eu falei, eu vi isso em Maceió, lá, quando eu fui em Fortaleza. Né? Os caras olhando e falando, mal falo português. E eu só falava inglês. E aí eu comecei a estudar e comecei a fazer as práticas do budismo e eu me deparei com fenômenos incríveis acontecendo na vida. Porque você muda a sua forma de pensar, sua forma de agir. Você entende por meio de histórias budistas formas de ver e reconhecer a sua existência como uma outra vibração. Então você se vê como uma terceira pessoa, inserida dentro de um princípio chamado samsara, que é o mundo dos prazeres que nós temos. O prazer físico, o prazer sensorial, o prazer de estar vivo, né? Onde a gente acaba se perdendo demais. Então ele fala que esse mundo ele tem certos prazeres, gostos e sabores que a gente tem que olhar, tem que realmente vivenciar, mas com muito cuidado. E aí eu comecei a entrar no budismo e comecei a estudar. Eu fiquei 10 anos estudando antes de tomar votos dentro do budismo, por medo mesmo.
Veja, você pode nadar numa piscina, mas você não precisa saber o fundo dela. Se você pular de cabeça e tocar no fundo, pode ser que você não volte. Quando em 2017, então, eu falo, hoje eu me tornei o budista praticante, eu fiz votos e tive nomes que foram me dados. Então eu tive 2 nomes e um deles foi me dado pelo próprio Mingyur Rinpoche, o qual me deu um nome budista e que eu passei então a adotar dentro da comunidade do budismo. E eu me deparei com magias incríveis, com coisas incríveis dentro do budismo que as pessoas nunca perceberam. O budismo é milenar dentro da prática de encaminhar consciência de pessoas falecidas. Se você vai para o Japão, você tem oferenda aos mortos. Se você vai para a Tailândia, você tem oferenda aos mortos. Se você vai para a China, você tem oferenda aos mortos. Você fala, cara, que legal, o que está por detrás disso? O que é um morto? Como é que eu encaminho a consciência de uma pessoa falecida? E aí tem o livro tibetano dos mortos que ele elucida dizendo todo o caminho do bardo, desde o momento onde você se desapega do corpo, as emoções, o pensamento, e projeta a sua consciência para um renascer em 2 a 3 dias. Você imagina você poder encontrar um corpo humano rápido e continuar a sua existência em dias? Eles ensinam você a fazer esse projeto, em realmente projetar a sua consciência e poder encontrar um novo corpo e renascer novamente. Você fala, cara, onde é que eu estava a minha vida toda que eu não aprendi isso? É uma das únicas religiões que estão preocupadas com a sua morte. Uma vez perguntaram para um grande tulco, qual é o segredo da vida? Ele falou, saber morrer. Mas peraí, eu tenho um caminho inteiro da minha existência e só no momento da morte que você nunca se preparou para a sua morte. Você pode se preparar para a sua vida. Você vai fazer uma faculdade para se preparar para um trabalho, você vai se preparar para ter família, você vai se preparar até para comer uma pizza, porque você fica esperando a pizza chegar. Mas você não espera a sua morte chegar. Ninguém quer a morte. É que a gente vê a morte sempre como uma coisa ruim, pois é um cessar e não é um contínuo. Quando a gente vê que a morte é um trampolim para um contínuo, para uma outra piscina, ela é um prazer. Porque você vai encontrar um novo corpo, uma nova forma, um novo gosto. Veja, eu sou um homem. Eu não sei o que é dar à luz. Eu não sei o que é engravidar. Eu não sei o que é ser uma mulher. Mas numa próxima vida, quem sabe eu nasça como uma mulher. E eu pensei, cara, que legal, eu vou ter uma sensação nova, prazer novo, vou ter TPM e vou poder ter o direito de bater em alguém TPM usando a TPM como uma desculpa. Gente, falando em TPM, antes da gente continuar esse bate-papo, né, com o Rodrigo, que está muito legal, né, ele contando todas as experiências dele aí, muito conhecimento, né? A gente vai falar um pouquinho para você sobre como você pode acalmar se você estiver na TPM, porque tem muita coisa que a aromaterapia pode ajudar você. Então a gente tem um recadinho da Bruxarina. A Bruxarina faz sprays aromáticos maravilhosos, ó, desde esses grandinhos aqui que você pode usar no ambiente, com óleo essencial, viu? Então vai ajudar você, né? Tem uns para relaxamento, a induzir um relaxamento, uma tranquilidade, mas tem outros que vão ser revigorantes, outros que vão trabalhar o alto amor, tudo pela aromaterapia. Ela é uma estudiosa, viu? Estudiosa de magia e também dos aromas. E tem esses sprays pequenininhos aqui também, ó. Cadê umas o meu? versões menores. O seu é o Rolon. Pra Ó, dar tem pra eu ter mais o foco. Rolon de foco. Esse é o sono bom. Peraí, sono bom, alto amor. Esse aqui, foco e concentração. É o meu seu. problema aí, ó. Tô brincando. A gente vai rodar aqui umas imagens para vocês darem uma olhadinha, gente, nos produtos dela. Olha que charme, dá uma olhada. Ó, tem velas maravilhosas, né? Então essas são velas com cascas, sementes, aromas, para você criar aquele ambiente especial. Sais para banho. Sim, tem várias coisas legais, né? E essas velas, gente, tem de vários tamanhos, tem pequenas, tem grandes. É um presente legal também, né? Para você dar para alguém aí que você queira, né, dar uma coisa especial, cheia de energia. Então, você pode entrar no site, tá? Para você conhecer a linha de produtos dela. O site é o bruxarina.com.br e o Instagram é o @bruxarina_.
Se você disser, né, lá no site, quando você for comprar, você pode colocar o cupom Astral TV. Você vai ter, gente, um desconto especial. 10% de desconto, recebe no conforto do seu lar, entrega rápida, itens maravilhosos. Mas tem que colocar no cupom Astral TV. Ó, a Sandra já tá no sais de banho que ela adora. Que é o meu favorito, né? Ó, Isso. é pro amor. Ai, eu sempre esqueço do que é. De hibisco, Hibisco. gente. Entre Maravilhoso. outras coisas, né? Ó. Tem sal rosa e flor de hibisco. Exatamente. E outras ervas também. Maravilhoso, ó. Só diluir com um pouquinho de água, né? Deixa aquele Toma um aroma banho bem com gostoso. sal no dela é banheiro. maravilhoso, né? É Você ainda isso tem aí. o seu? O sal já foi embora. Ela Tem precisa- spray. Porque o spray rende, Bruxarina, gente. precisamos de mais sal. O spray, uma borrifadinha, É, ele toma exatamente. conta do ambiente, porque é óleo essencial, né? Ele é bem concentrado. É uma delícia, gente. Então segue lá no Instagram, Bruxarina _. Dada a dica, a gente vai voltar agora com o Rodrigo, com o nosso bate-papo aqui, falando sobre várias coisas. O tema é casas assombradas, mas assim, é tanto assunto pra gente falar que a gente vai indo, né? Daqui a pouquinho a Sandra Suzy vai responder você utilizando a vidência dela. Então, quem está pelo YouTube, quer mandar foto para a Sandra analisar, ver o seu momento, sua energia como tá, você contribui pelo Superchat, né? As regras estão aí na descrição. E aí você envia uma mensagem pelo WhatsApp com a sua foto, nome e data de nascimento também. O WhatsApp está descrito aí, é o código 11, número 962710106. Já eu estarei respondendo algumas pessoas através das runas, tá? Então você pode mandar aí o seu superchat, nome, data de nascimento, pergunta objetiva. Corra que já já a gente começa. Bom, bora voltar para o nosso bate-papo? Vamos. Sim. Eu tive junto com grandes professores do hinduísmo e a gente desenvolve a clarividência dentro do hinduísmo e do budismo. Vocês estavam falando sobre ver imagens e tudo mais. E eu fiquei estudando sobre clarividência mais de 10 anos da minha vida. E o desenvolvimento é bem curioso, né? Porque ele está atrelado a fatores de uma crença. Dificilmente uma pessoa não se torna clarividente sem seguir passo a passo certos processos. Junto à foto das pessoas, por exemplo, você vê o corpo de energia. Você consegue ver o corpo físico, emocional e mental. E até as energias que estão atrás. Sim. Eu fiz isso durante muito tempo da minha vida. Você também consegue ver, né? Sim, mas como eu trabalho com terapias complementares e junto às portarias do Ministério da Saúde, eu conversei junto com autoridades, né, falando, cara, posso trabalhar com isso? Eles falaram, não, trabalha mais com essa parte mesmo das terapias junto a tratamentos complementares. Então eu passei a trabalhar junto com médicos, psicólogos e psiquiatras para tratar pessoas. Então pessoas que têm todo tipo de enfermidade, mas também problemas sérios de leucemia, câncer, tumores, problemas renais, hipertensão, diabetes e tudo mais. E quando a gente trabalha com essas técnicas mais pesadas, né, a recuperação é algo assustador. Então, assim, tem neurocirurgião que vai me procurar para tratar família, tem médicos, e eu acabei fazendo parceria com profissionais da área da saúde. E aí cheguei a fazer os cursos junto ao Ministério da Saúde para ter a graduação e pós-graduação nessa área. Então, fui me especializando cada vez mais, não parei de estudar. Então, eu acho que essa parte acadêmica, ela é necessária para a gente sempre ter um porto seguro. Senão a gente acaba se perdendo. E hoje eu acho que a gente está vivendo numa era bem mais complicada dentro. Por mais que vocês façam um trabalho excepcional de mostrar para as pessoas dizendo, oi, sua fé está aqui, posso te ajudar com isso. Infelizmente a mídia acaba deturpando muito. E a internet também, né? Ah, Tem isso tanta é. informação e às vezes a pessoa não tem um crivo, né? Ela não sabe filtrar ali o que chega até ela e também consome muita coisa que às vezes ao invés de clarear, complica Escurece mais, muito, escurece. Um dos tópicos que bateram no meu canal hoje, né, recentemente, foi espíritos transam. Nossa, mas quando alguém me perguntou um negócio desse, eu falei, gente, se isso fosse real, o dia que o Kid Bengala morrer, eu vou ficar com a bunda na parede. Eu não vou sair de lá, mas nunca. Vai. Porque... Então a gente acaba se assustando com certos viés que as pessoas tomam, de ir para um lado muito fantasioso das coisas.
Eu criei uma playlist chamada Spook Murder Houses, onde a gente vê casas que foram cenários de crimes. Tá, assassinatos. Cara, olha que legal. Você entra na casa de uma pessoa que infelizmente passou por uma situação ruim, né? Alguém morreu e tudo mais, você fala, o que registro eu vou ter? Que percepção espiritual eu tenho numa casa de uma pessoa que morreu? No Japão, existem casas chamadas estigmatizadas. Então, elas são mais baratas. Você fala, pô, por que a casa é mais barata? Porque o cara morreu aqui dentro. E eles não querem comprar ou alugar casas de pessoas que realmente morreram. Veja, a gente tá nem aí. Você não sabe a história da casa. A não ser que seja de uma pessoa famosa. Mas você não pergunta o que morreu aqui. Uma vez eu estava alugando um apartamento. Eu entrei com o corretor. Eu comecei a olhar e tal. Eu falei, tem desconto se uma pessoa morreu aqui? Aí ele olhou pra minha cara e falou, como assim? Eu falei, teve uma mulher que morreu enforcada aqui. Você tá de brincadeira? Eu falei, não, pode levantar a história desse apartamento. A pessoa morreu enforcada aqui. E ele levantou a história e era real. Aí ele claramente nunca mais falou comigo depois daquele dia. Mas quando estava alugando imóveis, eu entrava nos imóveis e você puxa o histórico, né? O imóvel que eu hoje resido foi uma senhora que morreu. Na época que eu entrei no imóvel, tal, um imóvel até então bonito, eu falei, ok, sem problema, eu quero alugar primeiro. Comecei a morar e comecei a perceber as energias estranhas no imóvel. Eu falei, que show, que legal, é o momento perfeito de fazer práticas budistas. Que essas práticas a gente faz de encaminhamento das consciências e tudo mais. E era realmente a filha, era a mãe que tinha morrido, a filha tinha me alugado o imóvel, a mãe morreu lá. E estava lá a consciência daquela senhora dizendo, essa casa é minha, vai embora. Eu fui nos outros. Todo mundo passa por isso. Sim. Veja, é muito legal porque você entra numa casa e você fala, por que essa casa eu tenho mais apreço, eu me sinto melhor e a outra não? O que predetermina sendo que é simplesmente um espaço? É um lugar. Aquela casa tem registros emocionais e mentais das pessoas que habitaram lá. E isso fica registrado, fica armazenado. E o que acontece quando você tem o gatilho? A energia se conecta àquela central que a gente estava falando no começo. Quando eu comecei a analisar os casos de crimes, os crimes eles só acontecem quando você tem propensão a isso. Um espírito pode levar você a cometer um crime. Um espírito pode levar você a matar. Se você tiver propensão, né? Nós temos 3 travas. 3 travas. São muito legais. Sua mente é uma trava. Veja, eu brinco, né? As lojas americanas, elas são uma enorme forma de pensamento de roubar um chocolate na saída ali. Todo mundo pensa, tem a forma de pensamento de, ei, quer levar um chocolate? Então você tem aquela trava dizendo, cara, poderia, mas eu não vou fazer. É óbvio que não. Não é certo. Não Agora, é certo. outras pessoas já têm uma propensão, né? Então, Aí já é aí um convite. propensão, Mas transita, se passa na sua cabeça. É um pensamento que trafega. Sim. Você é uma antena. Os pensamentos estão girando em volta do planeta. Você capta. Você vai captando. Mas você tem que ter uma propensão. Tá no seu Sim. gene? Tá no seu Não. DNA? Vai para o segundo estágio, as emoções. Tá. Não é que você fale, pô, podia pegar esse chocolate, é muito fácil. Ou sua emoção fala, deixa de ser idiota, cara, vai se arrebentar por causa disso. Sua emoção fala, pô, coisa idiota. É a segunda trava. A terceira trava é a ação. A ação fica no quadril. A vontade, o will, é o ponto da ação. Que é quando ele já se convence mentalmente, emocionalmente, e a ação passa a ser o fator condicional. Então nós temos essas 3 travas. Uma energia do mundo espiritual, ela teria que te vencer nas 3 travas. Não consegue. Pois o caráter, a sua índole, a sua conduta vai sempre ser uma trava. Mas a tentação está ali. Se você realmente tiver viés, a sua mente se convence, as suas emoções aceitam e a sua ação é o último momento dizendo, acho que eu vou arquitetar isso. Aí sim você tem uma atração. Aí sim, pessoas que cometeram crime e que morreram podem vibrar para cima de você. Teve um caso que aconteceu no México, de um comandante da Força Aérea nos Estados Unidos que tinha uma esposa ali que morava no México e ele morava nos Estados Unidos. Ele ia sempre visitá-la, tal, mas ficava trabalhando nos Estados Unidos. E ela morreu. Foi assassinada.
Ninguém sabia quem era. Do nada, assim. Ela morava sozinha, tal, alguém entrou na casa e matou a mulher. E me mandaram um vídeo. Eu olhei e falei, quem matou é o usuário de cocaína. Pois tinha um obsessor de cocaína exatamente na sala. Prenderam vários caras e foram atrás de um traficante. Falei, pô, quando eu vi a energia do traficante, falei, não é ele. Ele trafica, ele não consome. Fizeram tal, né, todo um processo de acariação, nada, e descobriram que quem matou foi o vizinho, um moleque de 18 anos, que estava sobre o uso de drogas. Cocaína. A gente olha o rabo pelo cachorro, né? Cachorro pelo rabo, rabo pelo cachorro. Então você inverte. Eu vi quem era pela energia de quem cometeu o crime. Fica registrado. Fica. Entende? Então as casas, elas são uma forma de entregar quem são as pessoas, quais as energias que estão sobre aquele ambiente e o que pode levar uma pessoa ou não a ter ou tomar atitudes ruins. Entende? As casas assombradas é simplesmente uma maneira de dizer, o seu corpo é uma casa. Tome cuidado com o que você vibra, o que acontece dentro de você e as suas ações. É você que pode permitir, né, que ele Sim. seja assombrado ou Ou não, não. né? Sim. Galera, tem perguntas aqui chegando também para a Sandra Suzy. Quem quiser perguntar alguma coisa também para o Rodrigo sobre esse tema todo que a gente está Isso. trazendo, pode mandar aqui também no Superchat. A gente tem alguns minutinhos, vou dar uma corridinha aqui para a gente conseguir responder vocês. Ó, Sandra, ela mandou uma foto para você, contribuiu pelo Superchat com o nosso canal. Ela está dizendo, Sandra Suzy, gostaria de saber se vem um amor para mim este ano, importante para todos, né? O que esperar de positivo? Silvia Schuch, dela, é a vamos- Silvia deixa eu ver. Mendes, do dia 16 de abril de 73, arianíssima, ó a foto dela. Arianíssima, né? Ariana, vamos ver. Bonita, não? Vamos ver, Silvia. É extremamente assim, um pouco perfeccionista ela. Tem que tomar cuidado com a tendência a ter depressão, em tendência, tá? A ter pensamentos mais depressivos. Você é determinada, é mandona, tem um coração bom. Então, ele mesmo estava falando, Rodrigo, nós temos que ter nosso pensamento, né? Determinar o que a gente quer. Você realmente deseja esse amor virá para você. Eu não te vejo sozinha, tá? Eu vejo que você vai ter aí um namorado, um companheiro, como você queira chamar. Mas depende muito de você. Será que de repente você não tá aí pensando assim, aquele ali eu não quero. Aquele ali é muito alto. Aquele ali é barrigudinho. Aquele ali comece a se policiar mais. Às vezes a gente mesma acaba afastando, né? A nossa felicidade, entendeu? Pense nisso. Eu vejo que você vai namorar, sim. Coisa boa. E pode ser até o ver quem fim. é. Vê. Silvia. Vamos Beijo, ver Silvia. Boa vamos ver sorte. o que o tio vai falar agora. A clarividência é diferente da vidência. Sim, A clarividência não prevê futuro, sim. tá? E nós não predeterminamos, então, condições do passado. A gente vê no momentâneo o que tem sobre a pessoa, Sim. tá? Dentro daquela central que eu falei, de pontos, tá? Primeira coisa que a gente vê sobre ela, é muito legal, é, obviamente, o sistema nervoso. O sistema nervoso extremamente aflorado. Sim. A região, Ansiosa. problemas de olhos. O olho esquerdo dela sobre o sistema nervoso. Tensiona, ela pode ter problemas de visão e problemas até de trepidação de olhos e muito pico de nervosismo, expressado, então, por paralisia de face. Quando lida, então, com o sistema nervoso, ela pode ter problemas de alergia, problemas de sinusite. Toda a face pode dar problema, tá? Tá. Enxaquecas, lado esquerdo do cérebro, tá? Outra, pesar no ombro esquerdo e influência sobre glândulas tireoide e paratireoide. Então ela tem que tomar muito cuidado com o hormônio do corpo dela. Não sei a idade dela, então ela precisa tomar muito cuidado com problemas. Glândula timo. Pesar no ombro, dores no ombro esquerdo e sempre achar que tem alguém montadinho ou sobre as costas, porque ela tem. Tem. Tá? Outra, falar sobre amor. Será que estamos abertos a um novo amor? Também. Veja, o sistema nervoso dela age sobre o sistema emocional, o que predetermina um condicional. O condicional é uma grande trava, dizendo com quem eu quero me envolver.
Quando a gente pede para o universo ele desenha pra gente. Desenha. Existe um exercício muito legal de como solicitar um amor por universo. Então fale. Ah, eles querem? Queremos. Eu sei fazer essa gambiarra. Vamos fazer essa gambiarra. Não que eu tenha usado, mas eu transitei em lugares que fazem. Se ela quiser, né? O emocional dela é um grande selecionador. Por quê? Porque os traumas ligados a filhos, relacionamento de filhos e prisão com relação a amores se fez no passado. Então você vê que o ponto de energia dela está voltando para as costas. O que remete a traumas do passado que ela não quer que reflita no presente. E ela coloca condicional. Hoje ela está muito exigente, né? Assim. Todos somos exigentes. Mas a gente tem que aprender a relevar algumas coisas. Ela tem que ver a vida mais leve. Ela não vê a vida mais leve. Ela vê a vida por obrigações. Se ela estiver falando com você, ela pode corrigir-me ou me dar puxão de orelha. Exato, foi boa a sua análise. Outra, problemas de útero e ovário, que ela tem que tomar muito problema com os pontos mais inferiores, o que envolve também condições de família, problemas renais e hipertensão. Somatização em todas as partes mais baixas do corpo. Isso a clarividência como diagnóstico, mas eu não trabalho assim aqui no Brasil. Mas no Oriente eu faria dessa maneira. Muito legal. Facilmente tratável, sim. Tá? 2, 3 sessões, você corrige isso. Ela só precisa tomar cuidado com o sistema nervoso e a visão. O olho esquerdo dela pode sofrer muitos danos. Olha que legal. Glaucoma causa. Olha aí, Silvia. Olha só, várias orientações aí. Muito Ganhou uma legal, leitura, hein, Silvia? Olha, depois Vê se ela fala, dizendo, vou deixar ela colocar aqui. Vai ter um amor. Vou responder rapidinho aqui a Ana Júlia. Ela está dizendo, boa noite, Edu, Sandra, Rodrigo. Edu, gostaria de saber se vou engravidar do segundo filho. Gostaria de saber quando vou engravidar do segundo filho. É a Maria da Silva Cabral, do dia 16 de março de 82. Pisciana, concentra aí. Maria, vamos ver. Vamos ver. Qual é a perspectiva? Olha, eu estou vendo uma tendência, uma abertura mais para o próximo ano do que para esse, tá? Eu não estou vendo tanta fluidez em relação a isso nesse momento. Eu até vejo condições, né, de saúde física para isso, sua, né, e da pessoa aí com quem tende a ser o pai, né, do filho, o pai dessa criança, mas eu não estou vendo nesse momento as coisas favoráveis. Eu sinto vocês conectados com outras questões e preocupados com outras coisas, um pouco ansiosos também, então eu não estou vendo condições emocionais para atrair, né, o espírito de uma criança para vir nesse momento, tá? Eu vejo que o foco estará em outras coisas, que o ano tende a passar muito rápido, mas eu vejo no ano que vem um ambiente mais confortável, um astral mais favorável de vocês. Dentre as runas para o próximo ano, nós temos aqui Sol Ilo, que é uma runa regida pelo Sol, tem a ver com sucesso, com realização, com concretização, tá? Então, assim, eu acho que, na verdade, é você pedir aí, né, a espiritualidade que venha no melhor momento, que vocês estejam preparados para, né, e que aconteça, né, sendo uma vontade aí que vocês têm, tá? Mas ainda não vejo para esse ano, vejo mais favorável para o próximo, tá bom, Aninha? Mas você lembra também que a gente pode alterar, né, a nossa realidade, mudando um pouco daquilo que a gente está vivendo, do que a gente está cultivando. O próprio Rodrigo falou muito. Eu tenho pacientes hoje, que querem engravidar e eu dei gêmeos para um, então não venha pedir para mim que pode dar meleca. Porque o útero e o ovário, eles são somatizadores de muitas enfermidades para as mulheres. Quando você blinda o útero e o ovário da mulher e faz com que ele fique fértil, impedindo com que pensamentos influenciem, ele se torna um excepcional receptáculo ali para poder, então, fazer o processo. E eu fiz para algumas mulheres que queriam engravidar, você blinda o órgão falando, ó, aqui vai anular as formas de pensamento destrutivas, porque às vezes a família afeta, gente com inveja afeta, o nervosismo, às vezes até mesmo o medo de crises econômicas e tudo mais, acaba causando problemas sérios. A mulher somatiza muito naquela região. E quando você faz esse processo, a gravidez vem com muita rapidez. No caso, aconteceu de dar gêmeos para esse casal.
Eles não estavam esperando nada, apareceu, eu falei, ó, não me venha com boleto, hein? De Um não forma é meu. alguma. Fica com os dois. Gente, eu sei que o papo tá uma delícia. A produção acabou de avisar a gente que tá chegando ao fim o nosso podcast, mas ele vai ter que voltar, né? A gente vai ter que ver é muito isso. assunto, ele tem que voltar. Sobretudo essa leitura que ele fez aí, tenho Eu quero saber certeza se que ela todo se eu mundo acertei. Fala Eu acho que ainda você- não falou nada. Se ela estiver aqui, manda pra gente, Silvia. E a outra moça também, a Isso. loira, como é o nome que nós falamos? É a Silvia Schultz. A Silvia, Isso, então. manda pra gente, Silvia. Eu quero agradecer muito sua presença, Rodrigo. Todo o papo foi muito gostoso, né? É pouco Eu ter tempo. compartilhado sua experiência com a gente. Passa muito rapidinho, Muita né? história. Muita Ele história. tem muito conhecimento, né? Muita história, muita... Eu tenho uma bagagem muito grande. Tem. E acho que a gente pode abordar muita coisa legal, Sim. principalmente coisas de Deus, quem é Deus, o que foi Deus, conceitos acadêmicos, trazer elucidações e principalmente o que eu falo para as pessoas. Vamos esquecer os preconceitos religiosos. A gente está vivendo numa época de muito preconceito, uma época muito doente, uma época onde as pessoas estão tendo preconceito por cor de pele. Em 2024 isso não tem que pode existir. acontecer, isso é verdade. Sabe, as pessoas, sabe, com orientações sexuais diferentes e mesmo assim sendo perseguidas, quer dizer, é uma doença. A gente está vivendo numa época da Idade Média tecnológica. A idade Pois média tecnológica, é verdade. exatamente. E isso não pode existir. Acho que a gente tem que desmistificar as crenças, temos que achar a razão sobre a espiritualidade, porque acreditar era uma época da Idade Média. Hoje a gente tem que conhecer. Temos que conhecer, temos que descobrir, temos que ir atrás, sabe? Eu acho tudo muito legal. A gente tem que abrir portas para o conhecimento. Sair da ignorância. Concordo com você. E pessoal, quem não tiver inscrito, se inscreva lá no canal dele, que é bombado. Acho que a maioria aí já conhece, né? Tá inscrito, mas também, né? Acompanhe lá, que é sempre conteúdo, né? Que você vai pondo coisas novas, né? Tá sempre atualizando, né? Tem diariamente. Né? Diariamente. Sempre Legal. sempre tem vídeos curtos e vídeos longos para todo tipo. É um banquete do que a pessoa quiser comer. Tem diferenças. Convida a galera aí para se inscrever lá, ir pro Canal. Instagram. Eu trabalho mais o canal do YouTube, Spook Houses Casas Assombradas. Lá tem 35 playlists com tudo que vocês precisam saber. Mediunidade, espiritualidade, religião, coisas de teólogos, cristianismo, judaísmo. Tem muita coisa legal dentro daquilo que eu posso trazer. Lembrando, tudo tem uma religião e a gente tem que buscar a origem. Então, busque sempre ouvir um rabino, busque sempre escutar uma autoridade monástica, uma pessoa. Eu sou somente um educador em termos de religião, onde a gente pode tirar o preconceito religioso. Por favor, não tenham mais preconceitos. Conheçam, é a melhor resposta. Isso aí. Muito bom. Sigam Sandra Suzy no Instagram. Sim, Sandra Suzy Paranormal. Isso. Sandra tá atendendo também, diariamente, Estou né? atendendo diariamente, depois dos mistérios paranormais, né? Muitas pessoas me procuram também. Isso aí, Estão, arrasou, hein? estão parabenizando o trabalho, né? A direção foi sua. Então é muito bom a gente ouvir, ter esse feedback. Esse feedback, das né? pessoas. A galera curtiu. Pessoal, quem não estiver me seguindo, segue lá também, @EduScarfon no Instagram. Gratidão vocês pela companhia, gratidão Rodrigo, já fica o convite para voltar pra você assim voltar. que quiser e puder, né, na sua Veja agenda. a tua agenda e a gente quer você de combina, volta. Com certeza. E Maravilhoso. gratidão você que esteve do outro lado, gente. Lembrando que na Astral TV o Medium Night passa segunda, quarta e sexta às 8 da noite. Aqui no YouTube fazemos sempre às terças-feiras a partir das 19 horas. Bênçãos na sua vida. Até a próxima.